Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora, ao vivo de Rio Branco. E olha, conforme eu falei no último bloco, nós vamos falar agora de arte. Eu recebo aqui no nosso programa o artista plástico Wellington Santana, aqui de Rio Branco, e que vai contar pra gente um pouquinho da trajetória dele na arte. Wellington, boa tarde, seja bem-vindo ao Amazônia Agora. Olá, boa tarde, é um prazer. Vamos então começar a nossa entrevista, Wellington, contando um pouco para o pessoal de casa como que começou a sua trajetória na arte. Então, a minha trajetória, eu costumo dizer que o primeiro contato que eu tive mesmo com o desenho, com a arte, foram aos 5 anos, quando eu vi um desenho pela primeira vez, mas morava em um sítio distante, meus pais não tinham nenhuma sensibilidade para incentivar nesse sentido. Posteriormente, eu só fui ter contato novamente aos 16 anos, através do SESC, do professor Geofranes. A partir daí, quando eu tive contato dessa vez, eu vi que era isso que eu queria seguir para a minha vida inteira, assim, por escolha mesmo, por opção minha. A vida do artista, Wellington, não só em relação às artes plásticas, mas cantores, atores, enfim, é sempre muito difícil, não é? Existem muitos desafios que sempre jogam contra, não é? Para seguir esse caminho que por muitas vezes é tão instável, não é? Quais foram os desafios que você enfrentou aí nessa trajetória? Eu acho que para você ser qualquer tipo de bom profissional, seja médico, seja advogado, seja artista, tem bom e mau profissional em qualquer área. Para você ser bom, tem sempre muitas dificuldades. Para você se destacar, tem sempre muitas dificuldades. E eu procurei sempre, a minha vida inteira, tirar essas dificuldades de letra e olhar sempre as coisas boas, sempre com otimismo. Né? Isso é uma coisa que é uma das características que nos distingue, eu acho que no mundo inteiro, né? Na Europa mesmo as pessoas nos distinguem pela nossa alegria, né? Pela nossa felicidade. Diz, como que esse povo ri? A gente ri na tristeza. E você está, por exemplo, em Londres, você está em Berlim, você está em Copenhague, as pessoas, se elas estão felizes, elas estão sérias, e se elas estão tristes, é o mesmo rosto, é uma cara de paisagem, né? Então acho que essa característica do brasileiro é de realmente tirar de letra os obstáculos e ver sempre o lado positivo das coisas. E para quem está acompanhando a gente, outros estados aqui da nossa região e ainda não conhecem o seu trabalho, explica melhor qual é o seu trabalho atualmente, que tipo de peças você trabalha? Bem, eu venho desenvolvendo um trabalho com uma temática que discute território, identidade e fronteira desde 2009. Em 2011 eu ganhei o prêmio Rumos Itaú Cultural, onde o meu trabalho circulou nas principais capitais brasileiras, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis, enfim, quase todas as cidades. E a partir daí o meu trabalho ganhou uma projeção nacional, né? Participei de exposições com alguns curadores importantes, como Paulo Herkenhoff, que foi o curador do MoMA de Nova York, né? Da Bienal de São Paulo, Agnaldo Farias, Marcos Lontra, que foram os curadores que ajudaram a proporcionar um aparecimento dos principais artistas brasileiros no cenário internacional. E a partir daí eu venho desenvolvendo esse trabalho que discute identidade, fronteira e território. Eu trabalho basicamente com pintura, fotografia e vídeo, né? E atualmente eu estou fazendo uns trabalhos voltados para a rede. A rede muito além do seu sentido semântico, né? Eu trabalho a rede de dormir, mas muito mais no sentido metafórico, que a rede ela nos convida para um intervalo, né? Para um descanso, para um embalo, que é uma criação indígena, do indígena sul-americano, e que eu costumo dizer que é um território dele, porque é uma extensão da casa, tendo em vista que o índio ele dorme a maior parte do tempo. Ele descansa, então se ele dorme e descansa, se aquilo não é uma casa, é pelo menos uma extensão dela, né? Do seu território particular. E na Espanha foi instituída uma lei que o índio ele era obrigado, ele só podia sair de um lugar para o outro se ele levasse a sua rede nas costas, né? Então eu impus essa lei metaforicamente a mim mesmo e eu transporto essa rede, por exemplo, do Brasil para a Europa, da Europa para a África, e eu venho carregando essa minha rede como uma extensão do meu território e a temática do trabalho atual é essa, é a rede. Aí essa rede eu coloco também como uma rede social, uma rede de pesca, rede de dormir, rede de loja, enfim, rede. Bom, e eu tenho certeza que muitos artistas aqui da nossa região estão acompanhando o programa
Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Wellington, manda aqui uma mensagem para a gente no 68-8111-3302. Nós estamos aqui aguardando a sua participação. E Wellington, o pessoal de casa estava acompanhando agora ali na tela imagens de alguns dos seus trabalhos. E o que a gente pode perceber de comum entre eles é que mesmo com diferentes peças, tem sempre aquela característica própria. A pessoa que olha sabe que foi o Wellington Santana que fez. Como é que você trabalhou a questão da identidade dos seus trabalhos? Eu acho que a identidade e a cultura é um tipo de coisa que a gente deveria refletir mais. E a gente, como artista, como formador de opinião, tipo como professor, que eu sou também professor do Instituto Federal, do Acre, o IFAC, eu acho que a gente tem a obrigação de levar essa reflexão. O meu trabalho eu discuto identidade porque eu chamo de tatuagens da memória. Eu procuro registrar nas minhas pinturas as marcas que ficaram da minha infância, das minhas viagens, dos lugares por onde eu passei, das pessoas que eu conheci. Essas marcas de identidade que você coloca no trabalho são facilmente identificáveis, porque as pessoas se reconhecem. Então, quando eu exponho esse trabalho, por exemplo, em Berlim, eu não só represento o meu lugar, como eu também acabo apresentando. Eu apresento e eu represento, porque eu estou com essas marcas, com esses símbolos, com essas características do povo amazônico aqui, que é o meu lugar. E para quem está acompanhando e vê você falando em Berlim, enfim, outras cidades europeias, só para a gente esclarecer, você é um dos poucos artistas acrianos que ainda conseguem, não é, expor em outros países. Como é que é a recepção desses países para a arte daqui da Amazônia? Bem, eu posso falar pelo meu trabalho, particularmente, né? Que nem eu te disse, o meu trabalho ele teve uma projeção boa, nacional, e agora ele começa a ganhar um cenário internacional por conta do doutorado que eu estou fazendo em Coimbra, em Portugal. E a partir daí vão surgindo convites. Quando eu cheguei, eu consegui montar um ateliê em Coimbra, e a partir daí curadores de toda a Europa começaram a circular na universidade, através também do meu orientador, que é o diretor. E a partir daí comecei a expor em galerias e eu tinha um contato anterior também em Copenhague, na Dinamarca, que era um colecionador que comprava os meus trabalhos. E a partir daí o trabalho ele tem vida própria, né? Eu acho que o caminho se faz caminhando, né? Quando você vai caminhando, o caminho vai surgindo, ele vai clareando e vão surgindo novas possibilidades. O caminho se faz caminhando. Esse seria o seu conselho, então, para os artistas que estão acompanhando a gente agora aqui da região e que querem, quem sabe, seguir um outro caminho? Pois é, essa é uma máxima, na verdade, do Paulo Freire, né, o nosso maior educador, que eu admiro muito. E eu acho que sim, eu acho que tem que caminhar, eu acho que tem que levantar a cabeça, fazer, produzir sempre, porque se está dando certo para mim, que eu venho de uma família de 10 irmãos, criado praticamente só pela minha mãe, e deu certo, eu consegui circular no Brasil e no mundo. Hoje praticamente sou uma pessoa realizada profissionalmente, né, no meu trabalho, no sentido familiar também, em todos os sentidos eu acho que qualquer pessoa consegue. Aí, gente, então o conselho do futuro doutor Wellington Santana em arte contemporânea. Obrigada, Vi, pela sua participação e já fica o convite para a próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e da arte nós vamos falar de educação. É rapidinho, não sai daí.